madhyamam asmadacharya paryantam vande guru paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vivagine Yomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanam Satguru Pranatoshmaham Om 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 Verso 27, dando continuidade ao nosso estudo do capítulo 11 do Panchadasi, que não é realmente, tem que tomar cuidado, aquilo não é Panchadasi, é o texto chamado Brahmananda, escrito pelo guru de Vidyaranya, né? Como é o nome dele? Paratirtha. Ok? Então, o sono profundo, o objetor, aquele cara chato, né? Mas não é chato, mas ele é inteligente. E ele nos dá a possibilidade de esclarecer algumas dúvidas que também são nossas, algumas resistências, né? Algumas suspeitas a respeito da veracidade e da realidade desses ensinamentos. E ele nos dá essas oportunidades. O sono profundo é não dualidade, porque o sujeito necessário para a experiência não está presente. Então, ele começa a apresentar a noção, né? Como se diz, o argumento de que a experiência do sono profundo é não dualidade, porque não existe um sujeito tangível experienciando objetos tangíveis. Já pensaram o sujeito, o jiva do estado do sono? Ele é um sujeito, né? Ele é um jiva, ele é um agente que experimenta, mas ele experimenta os objetos muito sutis, né? Que são objetos mentais, emocionais, são sentimentos, emoções e imagens de uma outra ordem de realidade que não é a física material, mas ainda assim existe. Mas nós temos o jiva no estado do sono, que ele simplesmente experimenta um objeto que é absolutamente insubstancial, mas ainda assim é um objeto. Por quê? Porque é uma experiência. E por que é uma experiência? Porque nós amamos aquela condição e a gente só ama o que a gente experiencia, né? Então, existe uma experiência e, equivocadamente, o objetor está dizendo o sono profundo é não dualidade, porque o sujeito necessário para a experiência não está presente, né? Ele está argumentando e nos dando a possibilidade de compreender melhor essa coxa da bem-aventurança do sono profundo, né? No sono profundo, o sono profundo é uma não dualidade, mas não realmente não dualidade. Quando nós dizemos que é não dualidade, é uma concessão, né, para a facilitação, né, de nossa compreensão, tá? Ok, nós experimentamos dualidade no estado de vigília, experimentamos dualidade no estado de sonho. O sono profundo, né, entre os três estados, ele seria como se a nossa bem-aventurança, né, fajula. Existe a palavra fajula? Ou em italiano? Fajuta, em italiano é fajuta. Fajuta é uma, entendeu? É uma falsa não-dualidade, uma pseudo-não-dualidade. Existe uma dualidade, mas a gente experimenta essa dualidade, eu e a ausência de objetos tangíveis, né? Um eu extremamente sutil e a ausência de objetos tangíveis, que por si é um objeto, né? Quando a gente vai numa reunião, a gente chega lá, aí a gente olha assim, quantos foram convidados? 100 pessoas. Aí você chega lá assim, não existe ninguém, não tem ninguém aqui, né? Quando a gente diz não tem ninguém aqui, vamos deixar de lado o fato que a gente se exclui, né?
Mas quando a gente diz não tem ninguém aqui, né, ainda assim, a gente está experimentando o quê? A ausência de pessoas. A gente está experimentando o quê? A presença do espaço e assim por diante. Então, a ausência das pessoas é o objeto que eu digo, não tem ninguém. A ausência de objetos é a experiência, é o objeto que eu digo, entendeu? Não está acontecendo realmente nada que seja realmente percebível aos órgãos sensoriais. No estado de vigília, a gente experimenta o mundo através dos órgãos sensoriais e os instrumentos sensoriais físicos. No estado de sonho, nós experimentamos o nosso mundo, né? As nossas vasanas, as nossas projeções, os assim chamados sonhos, através de quê? Dos nossos órgãos sensoriais, que existem, né, dentro do corpo sutil, que não dependem do aparato físico, dos instrumentos de percepção físicos. Eles existem na mente. Os órgãos sensoriais e os órgãos de ação existem no corpo sutil. Mas no estado de sono profundo, o intelecto e os órgãos sensoriais, entendeu? Também são suspensos, eles se recolhem, eles são suprimidos ou são recolhidos no corpo causal, como queiramos dizer. Então, naquele estado, existe um vriti que reside no corpo causal chamado prana, pranya jiva, que experiencia subconscientemente, ele experiencia a ausência de uma dualidade tangível. Ele ainda experiencia, portanto, existe o sujeito, e existe um objeto que é a ausência de objetos tangíveis. Um espaço vazio, a sala vazia. Ele experimenta a ausência de objetos e ele experimenta de modo subconsciente, mas ainda assim é dualidade. Mas é uma dualidade que, para nós, né, ela parece não dualidade. Por quê? Os nossos problemas, eles existem a nível consciente e eles existem a nível inconsciente. O que ocorre com nossos problemas quando eles estão supressos ou suprimidos na mente inconsciente? A gente não os experiencia realmente, né? Porque não, ele está suprimido na mente inconsciente. Então está lá. É aquela história de ficar colocando debaixo do tapete a poeira, de modo que a gente não experiencia a poeira, né? Então a gente vai colocando os conflitos mentais, emocionais, no porão da mente, no inconsciente, mas isso não faz com que eles desapareçam, né? Então, a gente não experimenta esses problemas a nível inconsciente, mas quando eles se tornam conscientes, a gente apresenta. Então, de noite, quando a gente vai dormir, todos os nossos problemas eles são recolhidos na mente inconsciente. Então, nos dá a impressão de que não existe problema. Mas existe, por quê? Porque quando a gente acorda, eles voltam. Eles simplesmente foram suprimidos ou recolhidos na mente subconsciente ou inconsciente. Portanto, a não dualidade não é realmente experimentada no sono profundo. O que é experimentada é a dualidade suprimida, entendeu? Ou encoberta, ou recolhida no corpo causal como mente inconsciente, né? Onde tudo se recolhe à sua causa, à sua potencial, à sua semente, simplesmente para depois retornar, né? Na verdade, existe um jiva na forma de um eu, vritti, extremamente sutil, chamado prana. É impossível ter experiência sem sujeito e objeto. No sono profundo, o intelecto está em uma condição não manifesta. Ele está simplesmente, né, recolhido no corpo causal, né? Ele não está manifesto. Onde é que está? Uma condição não manifesta, de modo que não há conhecimento direto desse estado, não há conhecimento direto desse estado no sentido de que o intelecto não está ali para dizer assim, isso realmente é a bem-aventurança do ser, né? Por isso que quando a gente tenta compreender esse Ananda Maya Kosha do sono profundo, a gente lê nos textos, alguns dizem, é um oceano indiferenciado de tamas,
né? Tamas é um estado, né, de sono profundo, nós precisamos de muita tamas, e naquele estado, na ausência de sattva, não existe nenhum reflexo, não existe nenhuma imagem projetada ou refletida no espelho da mente, né? Então, nós estamos ali, não existe nada, é um oceano de tamas, mas ainda assim o jiva experimenta um certo bem-estar, porque os seus problemas são suprimidos, né? Então, esse intelecto, ele permanece suspenso ou não manifesto, de modo que não existe conhecimento de nada, nem mesmo da ausência dos objetos e ausência do projeto, dos problemas. Mas, em retrospectiva, a gente diz, que delícia, entendeu? Todos esses meus problemas desapareceram, né? E eu experimentei uma paz, uma tranquilidade, né? Devido à ausência da mente e os seus problemas. Professor, mas a gente só experimenta isso quando a gente volta para a dualidade, né? A gente consegue ver. Não, a gente só experimenta tangivelmente quando a gente volta. Por inferência, a gente compreende que a gente experimentou e que a gente aprecia. Por isso, a gente gostaria de ter permanecido por um pouco mais de tempo. Isso é prova suficiente que a gente experimentou. A gente não quer voltar para uma coisa a menos que a gente aprecie. A gente aprecia somente aquilo que a gente experiencia e gosta. Mas é um vritti, é um pensamento, é um conhecimento muito, muito sutil, entendeu? Esse pensamento, esse conhecimento sutil é chamado de prana jiva. O prana eu sou, entendeu? O prana, o pranya. O pranya jiva, o pensamento eu sou, né? No estado de sono profundo. O objetor, esse cara aqui, não entende a diferença entre a bem-aventurança não experiencial da bem-aventurança experiencial, né? A bem-aventurança não experiencial da consciência e a bem-aventurança experiencial refletida do estado do sono profundo. Então, essa é a curiosidade dessa bem-aventurança refletida do sono profundo. Porque, como nós sabemos, a bem-aventurança que realmente conta, a bem-aventurança que realmente, né, transforma, que realmente produz o ananda, que nós tanto apreciamos, entendeu? Ela ocorre no estado de vigília, principalmente. É o sahaja samadhi, o samadhi natural. Uma mente que ela permanece quase que indiferenciavelmente satívica, não tamásica. Uma mente extremamente tamásica, ela produz um apagão, digamos assim, entendeu? De modo que não existe nenhum reflexo. Nada é projetado. Os pensamentos, as emoções, as imagens retidas no inconsciente, nada daquilo é projetado. Porque o aparelho refletor, aquele que brilha, né, tanto no estado de vigília como no estado de sonho. O estado de sonho, o jiva é chamado de taijasa. Taijasa é aquele que brilha para dentro. Ele brilha e ilumina, entendeu? O seu mundo interior, né? Então, essa bem-aventurança do ser é uma bem-aventurança cognitiva derivada da compreensão da natureza do ser. A experiencial, neste caso do sono profundo, é uma ananda experiencial refletida no estado de sono profundo. O sono profundo é um estado extremamente tamásico. Numa condição tamásica, não existe reflexo. Então, a bem-aventurança, agora me veio essa explicação, esse termo, é uma bem-aventurança ignorante, uma bem-aventurança derivada de um apagão, né? Quando existe um apagão, você não tem nenhuma possibilidade de confundir conhecimento com ignorância, porque não existe luz revelando nada, não existe a consciência, porque o aparato refletor, ele não reflete, tá? Então, existe um oceano indiferenciado de tamas que produz um certo Ananda Maya Kosha, mas é um certo Ananda Maya Kosha derivado da não reflexo realmente do ser, mas simplesmente nenhum reflexo. Por isso que a gente curte também. A gente curte. Mas o Ananda, realmente Ananda,
ele é aquele ananda de uma mente em estado de vigília, condicionada por uma dominância de sattva, né? Na qual o ser brilha, o reflete nela, entendeu? Produzindo esse tal ananda experiencial, que é o desejo de todo buscador espiritual, entendeu? Essa satisfação consciente, essa satisfação derivada da luz da consciência refletindo na minha mente clara e pacificada, etc., que é diferente da luz da consciência absorvida numa mente tamásica, que oferece nenhum reflexo, nenhuma imagem, tá? A palavra bem-aventurança é carregada de conotações emocionais, né? O Ananda é carregado de conotações emocionais. A bem-aventurança não dual, a bem-aventurança do autoconhecimento não é um sentimento, mas é semelhante ao sentimento, no sentido de que o conhecimento da totalidade de uma pessoa impacta de maneira positiva a sua experiência, né, no mundo dos objetos. Você se sente feliz a maior parte do tempo, mas se sente melhor do que feliz, se sente adequado, confiante e satisfeito, independentemente do seu estado emocional e mental. A dúvida do objetor se deve à identificação com a testemunha experienciadora. Então, como nós já determinamos extensivamente, existem 2 níveis, agora nós estamos desdobrando em 3 níveis, 4 níveis de Ananda, diversos níveis de Ananda, né? O Ananda do sono profundo, o Ananda do estado de vigília, do sono profundo e o estado de vigília, sim. O Ananda do estado de sono profundo e do estado de vigília, eles são qualitativamente diferentes. Ambos são muito refrescantes e muito apreciados, mas o Ananda do estado de vigília que conduz ao crescimento, ou que é a frutificação do nosso crescimento espiritual. O Ananda do estado de sono profundo é um apagão que é concedido a todos os seres humanos. A mente se torna extremamente tamásica, né? Aí o indivíduo, ele vai nesse Ananda Maya Kosha inferior, ok? E eu costumo dizer que o Ananda Maya Kosha, indireto através do ganho dos objetos, é um Ananda Maya Kosha muito superior ao Ananda Maya Kosha do sono. Ah, mas eu fico preso nos objetos, mas pelo menos você experimenta e mais cedo ou mais tarde você se toca, né? Que obter esse Ananda Maya Kosha através do ganho de objetos é um esforço enorme, estressante, e a recompensa é muito, muito pequena, né? E ela vem e vai muito rapidamente. Aí depois a gente tem que fazer muito esforço para, de novo, né? Professor, você está trazendo também uma questão assim o Ananda é não dual, né? No sentido de que é só uma maneira mesmo que é o Ananda. E já o Ananda é várias nomes e formas, vamos dizer, para o mesmo Ananda. O Ananda, veja bem, o Ananda é experiencial. O Jiva experiencia no sono profundo de modo subconsciente, por isso que aprecia tanto. E é um Ananda um pouco inferior. Por quê? Porque a gente não faz nada para obtê-lo, né? A Ishvara nos concede aquele momento de trégua, e naquele momento os nossos problemas desaparecem porque rola um apagão, né? Então é um Anandinha, né, inferior. Agora o Ananda que nós obtemos através do ganho dos objetos já é superior. Por quê? A gente pode conectar, né, as causas e os efeitos dos meus esforços e resultados, que foi o meu sucesso no ganho disso ou daquilo. Aí a frutificação desse resultado, que é um Ananda, uma felicidade momentânea, que se dissipa rapidamente. Aí, gradualmente, a gente pode começar a desconfiar que esse Ananda indireto obtido
né, muito brevemente, através dos momentos em que eu tenho sucesso nos meus empreendimentos, é um Ananda que não vale a pena. Então, qual é a lição por trás desse Ananda obtido através do ganho dos objetos? É que o Ananda existe, eu aprecio imensamente, mas não pode ser por aqui. Não pode ser desse modo, entendeu? Deve existir um outro modo. Isso é o que a gente chama de maturidade espiritual. Quando o indivíduo se cansa de encontrar uma solução para o samsara através dessa interação com os objetos de desejo e de aversão. Depois de vidas e vidas correndo atrás, o indivíduo amadurece e diz, não, não é possível. Deve existir um outro modo, né? Aí, imediatamente, Ishvara nos apresenta os ensinamentos do Vedanta, né? E qual é o outro Ananda? O outro Ananda é um Ananda muito perigoso. O Ananda perigoso, o Samadhi, Ananda, né? O Kalpa Samadhi, principalmente, é um Samadhi perigoso porque o sentimento de fazedor-executor permanece intacto. Porque o Jiva, ele sabe que aquele sono induzido através do seu esforço de controlar a mente e produzir essa não dualidade aparente, entendeu? Faz com que ele se sinta bem-sucedido em remover realmente a dualidade através da absorção num objeto de pensamento que colapsa temporariamente a dualidade, e aí ele desenvolve um sentimento de ego espiritual. Eu sou capaz de produzir uma experiência de não dualidade, de samadhi. E ele acredita cegamente porque a cultura espiritual diz que esses samadhis são sinônimos de iluminação. Então, ele se sente o fazedor, originador, o produtor daquele samadhi, daquele apagão autoinduzido, e ele acha que aquilo é iluminação. Então, o samadhi, o Ananda do Samadhi Yoga, ele é perigoso. Quase sempre os indivíduos eles permanecem presos nesse sentimento de superioridade especial, o sentimento de eu sei como produzir samadhi e me libertar do mundo, entendeu? E etc. E depois a gente tem sempre, né, os Prozacs da vida, né? Os desmaiozinhos aqui e ali. Professor, a própria palavra desmaio, sair de maio, não parece. Mas tem uma certa desmaio. A Renata está dizendo, desmaio significa deixar Maia, sair de Maia. O Adilson gostou, né? Eu nunca imaginei. Arlindo, Yep. uma questão, uma curiosidade. Por que não é utilizado, né, que os atributos, então, são Satchit Ananta, pelo menos na nossa linhagem que nós estamos seguindo aí na nossa Sampradaya? O que a gente usa para corrigir essa tradução, originalmente, em sânscrito, significa Ananta. E, de qualquer modo, Ananta foi convertido a uma outra palavra sânscrita, que é uma experiência de satisfação, alegria e felicidade, que é Ananda. Mas Ananta significa ilimitação. Então, a natureza do ser é o quê? É a consciência, a existência e ilimitação. Mas a galera prefere uma experiência do que uma noção, do que um conhecimento cognitivo, uma compreensão, né? Então, é muito fácil cair na tentação e transformar Ananta em Ananda. E não somente isso, se você quer trazer esse ensinamento para o mundo, você atrai muitas mais pessoas se você oferece o Ananta experiencial, assim dito Ananda, né? Aí, para complicar ainda mais a situação, quando todo esse material foi traduzido para o inglês, ele foi convertido em bliss. Para vocês que conhecem inglês, você sabe o que bliss significa. O bliss é o êxtase,
né, mais elevado que existe. Então, a galera fica babando, né? A iluminação é a consciência, a existência e o bliss, né? O prazer, a experiência mais agradável que existe. Então, por exemplo, o Swami Shimayananda, ele foi acusado, depois de muitos anos, foi acusado, não, foi criticado por ter convertido o Vedanta tradicional naquilo que eles chamam de Mystic Vedanta. Mystic Vedanta é um Vedanta que é apresentado com palavras que possuem conotações experienciais. Então, ele falava de transcendências, de êxtases, de blisses, estados, entendeu? E essas coisas todas. E Dayananda, mais tarde, se desassociou dele, daquilo que eu sei da história, porque ele se deu conta disso. E ele começou a ensinar, sem jamais confrontar o seu guru, ele começou a ensinar o Vedanta tradicional, evitando todo esse aspecto místico, palavras que dão com conotações de ação e experiência. A linguagem do Vedanta tradicional é uma linguagem baseada no conhecimento e na identidade, não nas ações e nas experiências, entendeu? É uma linguagem diferente, é uma linguagem mais seca. As pessoas não se sentem muito atraídas porque elas pensam que é uma linguagem muito intelectual e menos emocional, tá? Então, o Dayananda corrigiu isso mais tarde e o James me disse uma vez, falando com... Não lembro se ele falou com o Shimaya, ou ele falou para mim, ele disse que o Shimaya sabia o que estava fazendo porque o Shimaya estava tentando atrair a galera do yoga. A galera do yoga, ela tem um valor muito mais elevado pela experiência do que pelo conhecimento. Então, para fisgar a galera do yoga, você apresenta esses termos. Você vê que todos esses gurus, e até mesmo alguns professores de Vedanta, né, quanto mais noções e conceitos experienciais eles apresentam, quanto mais eles descrevem a iluminação, o autoconhecimento como uma experiência mística, mais as pessoas fazem fila, né? Então, por quê? Porque as pessoas elas têm uma vassana muito superior pela experiência, né? Eles acreditam que o problema delas não é o conhecimento equivocado, o problema delas é que elas não tiveram a experiência que realmente conta. Então, elas pensam que o problema delas é um problema de experiência. E o Vedanta vem a corrigir isso, o Vedanta tradicional, explicando que você não tem um problema de experiência, você tem um problema de conhecimento. Você não sabe que você já experimenta o ser o tempo todo como sua própria natureza. Então, vamos analisar a tua experiência e corrigir esse mal-entendido, né? Mas as pessoas, não, elas tendem a preferir a ideia de que elas têm um problema de experiência que só pode ser resolvido quando elas tiverem uma experiência transcendental, né? Aí um dia elas têm uma experiência super mística e elas pensam que elas iluminaram. Aí a experiência acaba, elas pensam que elas desiluminaram, entendeu? Então, a natureza de qualquer experiência é temporalidade. A iluminação é o reconhecimento daquilo que é sempre presente sem jamais se modificar. Não? Então, o Vedanta é muito, muito, muito sem apelo para a galera, entendeu? Porque a vassana de todas as vassanas é a vassana por experiência. Então, todo esse processo nosso, Marcelo, é um processo de conversão de valor, do valor que nós temos pela experiência, num valor por conhecimento, um valor por contemplação e compreensão. E são raros indivíduos que chegam a desenvolver esse valor, entendeu? Raríssimo, né? Não é verdade, Renan? Muito raro. Tem outra questão também, que, assim, né, da pergunta do Marcelo, por que às vezes a gente não
não aborda o Ananta, porque alguns textos eles são mais simples, né? E esse, como o do Panchadasa, que é mais profundo, ele vai dissecar essa diferença também que em outros estudos não é feito, né? Sim. Porque eu lembro sempre assim de conceitos do Jiva em textos mais simples e conceitos Sim. do Jiva no Panchadasa, que é outra coisa. Sim. Então, o ponto da Betânia aqui é que as escrituras do Vedanta muitas vezes se referem a Ananta como Ananda, devido ao nível, né, o estágio do estágio do ensinamento, o tipo de escritura está sendo, né, desdobrada. São concessões, né? São meia-verdades, meia-mentiras, até que o indivíduo esteja pronto. Quando um dia desses, a gente vai estudar um dos Upanishads mais radicais, né, que é o Mandukya, e ali ele apresenta, no final das contas, é um Upanishad curto, pequeno, mas realmente, né, apontando firme na realidade absoluta, né? Quando a gente vê, se a gente estivesse estudando desde o início aquele Upanishad, nós teríamos 2, 3 pessoas nessa classe dos dias de hoje, entendeu? Porque a pessoa tem que primeiro se preparar para ouvir a verdade absoluta, entendeu? Então a gente tem que ir devagar. Não é que o Upanishad esteja enganando ninguém. O Upanishads e o Vedanta diz que até mesmo o yoga, que é uma concessão à ignorância, eu não falo do asanas, o yoga mesmo, meditar para contatar Brahman, entendeu? É uma forma de ignorância. Então, essas concessões, elas são necessárias, elas são consideradas erros conduzentes, leading errors. São erros necessários que vão nos conduzindo ao amadurecimento necessário para que a gente possa, entendeu? Compreender a verdade num nível um pouco mais elevado, né? Então, isso ocorre em cada um de nós, em nosso Nididhyasana, cada um de nós vai compreendendo e assimilando esses ensinamentos ao nosso nível, entendeu? Aí, depois de um ano, você olha para trás, aquilo que você compreendia antes assim, agora a compreensão é mais clara e mais profunda, mais abrangente, né? Então, tudo isso é parte do processo. Então, a bem-aventurança não dual, a bem-aventurança do autoconhecimento não é um sentimento. Eu quero sentir. Né? Não é um sentimento, não é uma emoção, não é uma alegria, né? De ficar de êxtase. Não. A bem-aventurança do ser pleno, como a nossa própria natureza, é uma convicção de conhecimento a respeito da sua natureza, da minha natureza, da nossa natureza, que tranquiliza a mente do Jiva, de tal modo que a mente do Jiva possa experimentar Shanti, tranquilidade e contentamento. Por quê? Porque eu compreendi a ilimitação da minha real natureza como Satya. Não é? Então, você não pode experimentar Satya. Ou você pode experimentar Satya como sua natureza. No momento que a gente experimenta Satya como a nossa natureza, a gente está experimentando o reflexo, entendeu? Ou aquela ananta cognitiva, você a experimenta, entendeu? Como um reflexo ou como um subproduto na sua mente resolvida através daquela compreensão a respeito da sua natureza como Satya. Entende? Você não pode experimentar a bem-aventurança e a plenitude do ser, porque você é o ser pleno. Você não pode experimentar a si mesmo, objetivamente. Você pode experimentar a sua natureza, mas como é que ele sente, né? Perguntou assim, mas como é que é essa história de iluminação? Quando você ilumina, como é que você sente o ser, né? Como é que é o sentimento, o ser? Como é que é o ser? Não sente nada.
você vai sentir os objetos de mítias diferentemente. Mas o ser não sente nada. Os sentimentos ocorrem depois, né, da presença de Maya e as projeções dos corpos sutis, dentro dos quais os sentimentos, as memórias, as emoções, as cognições, tudo aquilo aparece como fenômenos objetos. Mas o ser não é uma entidade experienciadora e o Jiva não consegue experimentar o ser, porque repetidamente as escrituras nos dizem que o ser não é objeto de experiência, né? Então, se a gente pensa que a gente vai experimentar o Ananta como uma coisa maravilhosa, um sentimento, uma emoção, uma explosão, um êxtase, não. Vedanta não tem nada de místico. Vedanta tem zero de misticismo, zero. Zero. As pessoas não gostam de ouvir isso. A bem-aventurança não dual, aquela obtida através do Jnana, do autoconhecimento, não é uma emoção, não é um sentimento, não é um êxtase, mas ela é semelhante a um sentimento, não é semelhante a um sentimento, eu discordo dessa approach aqui, mas é semelhante ao sentimento no sentido de que este autoconhecimento impacta o intelecto do indivíduo de modo que ele vai ter uma experiência diferente a respeito do mundo. É o modo que você se relaciona do mundo é que vai ter um sentimento, uma sensação, uma emoção diferente. Não que você realmente possa experimentar a bem-aventurança da sua natureza, mas a compreensão da sua plenitude vai permitir que você experimente os objetos de Mithya de modo diferente. Então, é isso que essa passagem aqui quer dizer. Não é um sentimento. Aquilo que eu estou chamando de Jnana Ananda, né? Ananta derivado, o Ananda derivado do autoconhecimento é experiencial, mas o Ananta derivado do autoconhecimento não é uma experiência, é uma compreensão a respeito daquilo que você é, que é a plenitude, porque só existe você. Você é a consciência, a existência. Tudo é a consciência e a existência. Então, não é um experimento, não é um sentimento. Mas você vai você vai experimentar, vai ter um sentimento, uma atitude em relação ao mundo diferente. Embora não seja uma experiência, vai mudar a sua experiência a respeito do mundo, entendeu? Você vai ver o mundo, experimentar o mundo de modo diverso. Esse autoconhecimento impacta a pessoa de modo muito positivo. Você se sente mais feliz, naturalmente. Você se sente mais contente, mais satisfeito, mais equilibrado, mais pacificado. Aí o James coloca, mas você se sente melhor do que feliz, naturalmente. A felicidade é uma coisa que, você já deve ter ouvido dizer, não existe nada mais valioso do que Shanti, paz. A paz é muito superior do que a felicidade, entendeu? Até mesmo a felicidade experiencial, né? Ela tem graduações, entendeu? Ele pode causar um ataque do coração, o cara morre. Se a felicidade for muito intensa, o cara morre, né? Você lembra da história? A história vai na Índia, acontece de tudo. O cara estava lá, ele era idoso, ele tinha uma condição cardíaca já comprometida, e a vida toda dele, o sonho dele era ganhar na Loteria Federal. Aí ele comprou um monte de bilhete lá de Natal, aí ele começou a ter problemas cardíacos e descobriram que ele tinha vencido, ganho, né? 15 milhões de dólares naquela época. Aí os caras disseram, poxa, o pai aqui está já com problema de coração fraco, como é que a gente vai dar essa notícia para ele? Né? Porque a gente vai matar o velho, né? E a gente quer que ele viva ainda para ver o que ele vai fazer com esse dinheiro todo. Aí eles falaram, vamos chamar
o médico da família, porque ele é o médico que acompanhou o pai todo esse tempo, e ele sabe lidar com a situação e com a condição física do pai. Chamaram o médico, explicaram a situação para o médico. Aí o médico foi lá e começou a conversar, tirar a pressão, o pulso, né, a temperatura, como é que está, como é que não está tudo bem, etc, etc. E fala assim, nossa, tem tanta gente querendo ganhar na loteria esportiva, na loteria federal, né? Tinha um acúmulo de prêmio. Imagina, se eu ganhasse, eu nem sei. E você? Se você ganhasse esse prêmio, o que você faria? Aí o velho pensou um pouco, uma coisa, você foi uma pessoa que me acompanhou toda a vida, você me cuidou, você me protegeu tantas vezes de uma crise profunda que eu poderia ter morrido. Se eu ganhasse aquela bolada ali, eu dava metade do dinheiro para você. Aí o médico teve um ataque do coração e morreu. É esse o problema da felicidade, entendeu? A felicidade pode matar. Quantas pessoas que vão no estádio de futebol e morrem de um ataque cardíaco, né? Gol, o time faz o gol no último minuto, você vence o campeonato e puf, né? Então, não existe nada superior do que a paz, a tranquilidade, a ausência, né, de emoções extremas, né, de excitações extremas, né? Não é verdade, Sidem? Ah, o Sidem também, olha, ele está ficando velho que nem eu, está ficando sábio, né? Ah? Também é muito comum, depois de grandes picos de felicidades experienciais, você tem consequência de uma grande depressão, né? É os picos e os vales, né? Tá. O Luciano está dizendo que também, quando nós temos alguns picos de felicidade, depois a gente crash, a gente, pum, a gente cai, né, no vale, né? Os opostos, né? A gente sabe muito bem disso, né? Você vê muito, sei lá, a pessoa ganhou um contrato até comemorar, então bebe, dança, né? Fica feliz, no dia seguinte está down. Mas isso a gente vê isso na condição mental do ser humano também, entendeu? Essas variações de rajas e tamas, o indivíduo vai naqueles picos assim de excitação e de felicidade, né? Imaginária, ou às vezes sensorial. Ah, eu tenho uma pessoa na minha família, uma prima minha, mais quase menos da minha idade, ela vive a vida toda assim, ó, pico de excitação e crash, pum, depressão, aí excitação e crash, excitação e crash, excitação e crash. E é o oposto, né, desse chante. O chante é a ausência de extremos, né? Equanimidade. Equanimidade, um caminho do meio, é a coisa mais valiosa que existe. Sim. Você está tranquilo. Então, o Ananda é um sentimento, mas não é um sentimento. É uma confiança na sua real natureza que é inabalada pelas circunstâncias, né? Você sabe que nada pode realmente te impactar. Portanto, é melhor do que a felicidade. Aqui o James está dizendo, é melhor do que ser feliz. É se sentir adequado, né? Confiante, satisfeito, contento, livre e independente das circunstâncias do campo. Livre do seu estado emocional, olha só, livre do seu estado mental. Como nós sabemos, né? A mente do Yana, ela oscila menos, muito menos. Mas, ainda assim, ela experimenta estados diferentes. Né? Estados mais satívicos, um pouco mais tamásicos, rajásicos, tamásicos, satívicos. A do Ajnani, né? Do Samsara, ela vai assim, né? Cheia de altos e baixos. Então, essa felicidade é uma felicidade que ela é livre até mesmo da sua condição mental. Já o samsara, a felicidade dele depende de uma certa condição mental. E no caso do samsara, a condição mental, quase que inevitavelmente, é de excitação. A felicidade é confundida com excitação, entendeu? Não? Ok.
Ok. O verso 30, aí o objetor diz, não é assim, porque embora o você do estado... O objetor não, quem responde. É a Vidyaranya, né? Assim, o sono profundo é não dualidade. Assim, é porque nós estamos comentando sobre a questão dele. Agora nós vamos ver a palavra do nosso Vidyaranya. Não é bem assim, porque embora o você do estado de vigília não esteja presente, o você do sono profundo existe. Então, Ishvara, ele se utiliza do Jiva em cada uma dessas ordens, ou dessas dimensões, ou desses estados. Ishvara utiliza um agente Jiva diferente. Para cada um dessas locas, ou desses estados, Ishvara, ele consegue entrar como a entidade experienciadora através de um corpo diferente. O corpo que a gente experimenta no estado de vigília é o corpo físico, principalmente. No corpo, no estado dos sonhos, é o nosso corpo sutil. E no estado do Anandamaya Kosha, do sono profundo, é o corpo causal. Então, é sempre o mesmo Jiva, mas são corpos diferentes, entendeu? São veículos diferentes, são instrumentos diferentes, né? Então, está dizendo, embora o você do estado de vigília não esteja ali, o você do estado do sono está ali, entendeu? Que é o vritti, o prana vritti do corpo causal. Você existe no sono profundo como consciência não dual, uma vez que não poderíamos experimentar esse estado se não estivéssemos lá. Você existe no sono profundo como consciência não dual, uma vez que não poderíamos experimentar esse estado se não estivéssemos lá para testemunhar. Então, aquela experiência de não dualidade prova a presença da entidade experienciadora, isso significa dizer, né? Mas, por outro lado, para simplificar toda essa coisa, diversos dos nossos textos diz que o sono profundo é uma experiência do ser experimentando a não dualidade, entendeu? Mas isso é uma concessão para não complicar as coisas para os estudantes, né, em um estágio mais inicial. Provavelmente não é adequado argumentar que a testemunha não experienciadora junto ao estado de sono profundo é dualidade. Não é realmente correto tecnicamente. Porque o sono profundo é mithya. E mithya é praticamente uma não existência, né? Então, o ser, a testemunha não experienciadora, ela não pode experimentar uma coisa que é praticamente não existente, né? E ainda por cima, né? Ela não pode experimentar esse estado do sono profundo como não dualidade, porque ela não é uma entidade experienciadora, né? Porque o sono profundo é mithya, e mithya é praticamente uma não existência. No entanto, existem, na verdade, 3 fatores no sono profundo: o estado do sono profundo, o experimentador prana e a consciência, né? Então, é por isso que, às vezes, alguns textos fazem a concessão e dizem, já que a consciência é por trás de tudo, né? E existe uma dimensão do sonho, né? Do corpo causal, e existe um agente que é o agente experienciador, mas tudo aquilo está ocorrendo devido a essa consciência por trás disso, né? Existem 3 fatores: a condição do sono, o estado do sono, o experimentador, a entidade, e a consciência. A afirmação do objetor parece implicar que apenas o sono profundo é a não dualidade, mas se isso fosse verdade, a não dualidade seria sem sentido, pois bastaria dormir para uma pessoa se tornar iluminada. Só esse é um argumento que não vale nem a pena explorar muito, mas eu prefiro explorar o argumento de que não existe valor nessa experiência de não dualidade imposta por Maya, Ishvara, a todos os seres vivos, entendeu? Porque o intelecto não está ali para aprender nada, não existe nada realmente que a gente possa, né, fazer em termos de compreensão profunda, porque na ausência do intelecto, nada pode ser realmente inferido. Às vezes, algumas coisas podem ser inferidas, né?
Existem pessoas que estudam os sonhos e estudam o sono profundo e conseguem inferir algumas coisas. A melhor coisa que a gente pode inferir do sono profundo é que é uma experiência de ilimitação. E a ilimitação, ela é derivada da ausência de objetos tangentes, até mesmo os objetos tangentes sutis, como os nossos problemas mentais, emocionais, financeiros, etc. Né? Desaparece tudo. O verso 34. É do conhecimento geral que no sono profundo os cegos não são cegos, os feridos não estão feridos e os doentes não estão doentes. Né? A mesma lógica. Todo mundo sabe que no sono profundo, né, o apagão chega e até mesmo o cego, né, deixa de ser cego. O surdo deixa de ser surdo. Né? Os feridos, né, os doentes, né, deixam de ser doentes. Nada do samsara penetra de uma ordem, de um estado ao outro. São duas subordens, dois subestados. Né? Então, nada do samsara penetra de um estado ao outro. Estado de vigília, estado do sono e o estado de sonho. Então, o que ocorre, né, numa dessas ordens não transborda na outra, né? Nada penetra no sono do samsara, penetra no sono profundo. A gente sabe que algumas coisas do estado de vigília penetram no sonho, né? Porque aí quando a gente sonha, assim, não? Tudo aquilo que aconteceu ontem perturbou meu sonho, eu fiquei sonhando sobre aquilo a noite inteira, entendeu? Eu estava ainda brigando, discutindo com meu namorado, sem saber se casava, se não casava, né? Então, aquelas coisas, elas vazam, né? Mas nada do samsara penetra no estado do sono profundo, porque ali, né, tudo se recolhe no do corpo causal. O jiva está sozinho experimentando a si mesmo como bem-aventurança ilimitada, mas essa experiência não significa nada para o ego do estado de vigília. Não existe ganho espiritual, né? E essa bem-aventurança ilimitada é uma bem-aventurança ilimitada, mas limitada, condicionada por tamas, não condicionada por sattva, porque sattva revela o ananda ilimitado, natural, ananta, né? Cognitivamente. Mas essa experiência não significa nada, porque o intelecto do estado de vigília, porque ele não está presente. Porque este se trata de um estado denso experienciador, Vikalpa Vritti, uma entidade qualitativamente diferente do ego do estado do sono, prana. Então, nós temos essa entidade experienciadora, é um Vritti, chamado tecnicamente Vikalpa Vritti, é o agente experienciador, conhecido como Vishwa, entendeu? Cuja densidade é completamente diferente, cuja vibração é completamente diferente do prana e do taijasa. O taijasa é o sonhador e o prana é aquele que dorme, né? Então, essas três, é sempre o mesmo jiva, mas são três corpos diferentes do mesmo jiva. A gente utiliza, o Ishvara utiliza esses corpos diferentes para que o jiva tenha essas experiências nessas três ordens, nesses três estados, né? Mas, como nós sabemos, é somente no estado de vigília que o intelecto retém as suas capacidades intelectuais, né? Discriminativas, né? Emocionais, foco, clareza. Alguns jivas desenvolvem, né, essas qualificações, mas essas qualificações são basicamente, principalmente, à nossa disposição no estado de vigília, com algumas exceções. Às vezes, a gente faz tanto trabalho, a gente purifica tanto, que a gente vê os nossos sonhos se modificarem qualitativamente. E o sono também, o sono profundo também. Ele pode impactar também, entendeu? Esse processo, né, de busca de purificação
pode impactar também o sonho e o sono, tá? Mas, em geral, se você dorme e sonha, os seus sonhos, eles não podem ser transportados para o estado de vigília e dizer assim, olha, você cometeu um crime, você cometeu um milagre, você fez um milagre, você fez uma boa ação, uma má ação, porque o que pertence a uma ordem pertence a outra, né? Não pertence a outra. Então, esse é o ponto, né? O sol quente de verão, né? No sonho do sonhador, né? Lá nas praias de Ipanema, eles não contradizem o frio e a noite escura do seu quarto, né? Lá na Alemanha. Ele está sonhando com Ipanema, mas ele está no frio, gélido, né? No quarto escuro. Então, onde é que está a luz, onde é que está a escuridão? Elas não se opõem, elas não se contradizem. Por quê? Porque elas pertencem a essas duas ordens distintas, né? Do mesmo modo, nenhuma experiência desses dois outros estados penetra o estado de sono profundo. O Jiva está simplesmente experimentando a si mesmo como bem-aventurança. Mas essa experiência não tem nenhum valor espiritual. Om Purnamadam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Om Shanti Shanti Shanti. Obrigado a todos vocês.